Vamos para a questão número 3. Efetue as divisões indicadas. A letra A, 1 mais I sobre I. Então vamos para a correção. 1 mais I sobre I. Eu quero me livrar do I lá embaixo. Aí a divisão vai estar pronta. Então, eu multiplico pelo conjugado do denominador. O denominador é I, o seu conjugado será menos I. Prontinho. Multiplique pelo conjugado do denominador. Menos I vezes 1 é o próprio menos I. E menos I vezes I dá menos I ao quadrado. Menos vezes mais menos, I vezes I ao quadrado. Sobre, aqui a mesma coisa, menos vezes mais menos, I vezes I ao quadrado. Prontinho. Agora, vamos continuar. Apareceu I ao quadrado na minha frente. Se apareceu I ao quadrado na minha frente, eu vou trocar por menos 1. Então, aqui nós teremos, na verdade, o menos I. Veja que I ao quadrado é menos 1. Devido ao menos do exercício, ele se torna mais 1 sobre... Aqui eu tenho menos... E I ao quadrado, o I ao quadrado vale menos 1. Se o I ao quadrado vale menos 1, devido ao menos que eu tenho aqui na frente, ele se torna positivo. Então, eu tenho, na verdade, o resultado 1 menos I. Parte real a gente costuma colocar primeiro, para depois escrever a parte imaginária. Acredito que tenha sido tranquilo a letra A. Vamos dar uma olhadinha na letra B. A letra B é a mesma coisa. Eu vou multiplicar pelo conjugado do de baixo. Troco o sinal do I. Aqui eu tenho 1 mais I. Multiplico por 1 menos I. O numerador e o denominador. Então, faremos... espera aí. Tem um outro detalhe que eu queria falar para vocês. Aqui eu tenho 1 menos I vezes 1 menos I. Claro que eu posso fazer o chuveirinho, só que existe outra possibilidade de fazer essa multiplicação. Se os meus fatores são iguais, 1 menos I vezes ele mesmo, na verdade eu tenho aqui 1 menos I elevado ao quadrado, concorda? Se fosse 5 vezes 5, daria 5 ao quadrado. 10 vezes 10 daria 10 ao quadrado. 1 menos I vezes ele próprio, 1 menos I dá 1 menos I ao quadrado. Aqui eu tenho o produto da soma pela diferença, é sempre o quadrado do primeiro, menos o quadrado do segundo. Lembre-se que o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, eu só faço quando a única diferença entre eles for o sinalzinho lá no meio, tá? Aí eu tenho que lembrar no ensino fundamental que a professora dizia, quadrado da diferença, eleva o primeiro ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo. Como é que a professora terminava no ensino fundamental? Mais o quadrado do segundo, o segundo ao quadrado, sobre 1 ao quadrado é o próprio 1, menos I ao quadrado vale menos 1. Prontinho. Vamos continuar o exercício. Aqui eu tenho 1 ao quadrado é 1. Menos 2 vezes 1 menos 2 vezes I é menos 2I. E I ao quadrado vou substituir por menos 1. Pronto. Aqui nós temos menos vezes menos mais, então é 1 mais 1, 2. Qual é o resultado final? Vamos dar uma olhadinha como é que vai ficar aqui. 1 menos 1, cancela.
Então, vai sobrar o menos 2i sobre 2. Dessa vez dá para simplificar. O menos 2 por 2 dá menos 1. Então, menos 1i. Terminamos a letra B. Prontinha. Anteriormente, a letra A. Esse é o exercício 3. Terminando a correção do dia 24, matemática, a questão 4 diz: determine o inverso multiplicativo de z, sabendo que z, o número complexo z, vale 2 mais 4i. Para você obter o inverso multiplicativo, basta você pensar na palavra inverso. Qual que é o inverso do número 5? O inverso do número 5, na verdade, é 1 sobre 5. E como é que eu represento o inverso de um número? Basta trabalhar com expoente negativo. Então, se você quer o inverso do número 5, você deve escrever 5 elevado a menos 1. É o símbolo do inverso. O 5 não tem denominador, então o denominador é 1. Aí você simplesmente troca. O denominador sobe e o numerador desce. E o número 7. O número 7, o seu inverso, ele é representado dessa forma. 7 elevado a menos 1. O expoente negativo pede a inversa do 7, que é 1 sobre 7. Mas se fosse uma fração, 2/3, aí eu peço, qual que é a inversa? A inversa simboliza-se por elevado a menos 1. E aí, na prática, você simplesmente trocaria o numerador e o denominador de lugar. O 2/3, o seu inverso é 3/2. Mas caso você queira, você pode escrever que o inverso de 2/3 também é 1 sobre 2/3. Aí você escreve 1, divisão de frações, copia o primeiro e multiplica pelo inverso da segunda. Lembra disso? Ensino fundamental? 1 vezes 3/2 daria o mesmo 3/2. Mesma coisa. Então, essa é a ideia de inverso. Expoente negativo. Então, se alguém pedir a inversa do número complexo, ele te deu o número complexo z, o seu inverso é representado por z elevado a menos 1, é o símbolo, tá bom? Para você determinar a inversa, é só você fazer, se o meu número complexo é 2 mais 4i, iremos fazer 1 sobre 2 mais 4i. Acabei engolindo o sinalzinho de mais aqui, que ele está aqui, tá bom? Então, 2 mais 4i. Como é que eu calculo o inverso? É só multiplicar pelo conjugado do denominador. 2 mais 4i lá embaixo, então multiplico pelo conjugado, que é 2 menos 4i. Tanto o numerador quanto o denominador. Então, o inverso do número complexo, simbologia z elevado a menos 1, é 1 multiplicado por 2 menos 4i, é o próprio 2 menos 4i. 2 mais 4i vezes 2 menos 4i é produto da soma pela diferença, é o quadrado do primeiro, menos o quadrado do segundo, 4i ao quadrado. Então, teremos 2 mais 4i, aliás, 2 menos 4i, é só repetir. Prontinho. Aqui eu tenho 2 ao quadrado é 4, menos 4 ao quadrado é 16, i ao quadrado, próprio i ao quadrado. Vamos ver o que a gente apronta aqui nessa fração. Repete-se o numerador, que é 2 menos 4i, sobre 4, menos 16 vezes i ao quadrado. Eu já vou substituir i ao quadrado aqui por menos 1. Menos 1 é i ao quadrado. Menos 1 vezes o menos, que daqui na frente, se torna positivo. 1 vezes 16, 16. Então, na verdade, o menos 16i ao quadrado
troca o sinal, se torna 16. Aí faremos 2 menos 4i sobre 20. Só que a resposta provavelmente não estará assim no gabarito, então você separa a parte real, 2 sobre 20, menos a parte imaginária, a parte que tem i, 4 sobre 20, que multiplica o i. Perceba que dá para simplificar. Dá para simplificar por 2 em cima, 2 embaixo. 2 por 2 dá 1, 10 aqui é o resultado, de 20 por 2, menos 4 divide por 2 dá 2, e aqui vai dar 10 também, que é o resultado de 20 dividido por 2. E repete a parte imaginária aí. Está aqui a forma algébrica, parte real, que a gente chama de A, menos a parte imaginária, B. Parte imaginária, quem acompanha o I. Provavelmente a resposta esteja sim nos gabaritos, tá? Prontinho, essa é a questão número 4. Só mais uma observação, para quem corrigiu a atividade até aqui, vai ganhar um bonuzinho. Por que que esse resultado que eu achei é chamado de inverso multiplicativo? É porque se você pegar a questão Z, 2 mais 4i, e multiplicar pelo seu resultado, 1 sobre 10 menos 2 sobre 10i, se você fizer a multiplicação do seu resultado com a questão, você vai chegar ao resultado 1. Eu tirei a prova bem aqui, ó, porque aqui eles estão juntinhos, fica mais fácil de multiplicar. Daqui para frente eu desmembrei só para ficar na forma algébrica. Mas eu posso considerar isso daqui como sendo resultado também, tá bom? Não precisa desmembrar não, é por causa do gabarito. Costuma desmembrar para ficar na forma algébrica A mais BI. Mas eu poderia considerar esse como sendo resultado. Então, qual que é o inverso multiplicativo de 2 mais 4i? É 2 menos 4i sobre 20. Se você multiplicar os dois, a questão que veio no exercício, 2 mais 4i, com 2 menos 4i sobre 20, você vai chegar ao resultado 1. Por isso que é chamado inverso multiplicativo. Todo valor multiplicado pelo seu inverso dá 1. 8 vezes 1, 8, dividido por 8 dá 1, tá vendo? Olha o 2/3. Multiplicado pelo seu inverso, que é 3 meios, também vai dar 1. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 2, 6. Dividido por 6 dá 1. Tá vendo? O valor multiplicado pelo seu inverso dá 1. Aí eu peguei aqui e fiz um teste. A minha questão não é 2 mais 4i? Tá aqui. Vezes o inverso multiplicativo que eu achei, eu peguei ainda juntinho, eu não tinha desmembrado ainda, fica mais fácil de multiplicar, que é 2 menos 4i sobre 20. Tá aqui. Ao multiplicar os dois, eu fiz os cálculos e o resultado deu 1 certinho. Faça você aí, se você quiser fazer o chuveirinho, mas eu fiz o produto da soma pela diferença. Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Tá ok? Faça as continhas, você mesmo, se esforce, que você vai tirar a prova e chegar ao resultado 1. É a maneira de você encontrar a prova para ver realmente se você achou o inverso multiplicativo. É pegar a questão e multiplicar pelo valor que você encontrou. Ao multiplicar deu 1 como resultado, então você acertou o inverso multiplicativo do número complexo. Tá ok? Tente fazer. Obrigado e corrija direitinho, tá?